Plano Anual de Formação Continuada, PAC 2013. Disciplina Produção de Videoaulas a partir do conceito de objetos de aprendizagem. Aluna Elizabeth Tunleis. Nosso assunto é violência sexual contra a criança. Alguns sinais e sintomas, como a escola pode contribuir para combater esse tipo de crime. Na ausência da intervenção de familiar responsável pela vítima a fim de ampará-la e denunciar o abusador, a escola e, sobretudo, os professores assumem papel da maior relevância para auxiliá-las quando demonstram sinais de que sofreram um abuso sexual, que podem ser facilmente observados pelos educadores, ou seja, todos aqueles que trabalham na escola. Alguns sinais podem ser a irritabilidade ou agressividade excessiva da criança, comportamento arredio, querendo ficar sempre sozinha pelos cantos, sem integrar-se à turma ou interagir com coleguinhas e até mesmo com o professor, tem choro fácil e frequente, ou é excessivamente calada e inexpressiva, como se estivesse aérea, com um pensamento sempre distante ou tentando passar despercebida. É a criança que a gente sempre fala que vive no mundo na lua. A criança também pode apresentar dificuldade de se relacionar com outras pessoas, sejam crianças ou principalmente adultas. Tem medo constante e pavor inexplicável. Receio de ficar sozinha, apesar de não gostar de integrar-se ao grupo da sua turma. Tem dificuldade de aprendizagem, pode apresentar dificuldades de aprendizagem e baixa produtividade escolar. Apresenta melancolia e tristeza, problemas alérgicos que não saram nem possuem causa ou tratamento definido, e tem a falta de interesse ou muito medo ou receio de voltar para casa ao final do seu período escolar. Outros indicativos de violência sexual é quando a criança apresenta na sala de aula ou para o seu professor desenhos tristes que representam muita dor, angústia e agonia, ou aqueles desenhos ou textos com conteúdo sexual que expõem a genitália masculina ou feminina ou representam atos sexuais, que dão fortíssimos indícios de que a criança foi ou está sendo abusada sexualmente, apesar de que a mídia hoje, na atualidade, apresenta muito desse conteúdo para a criança, se ela não estiver supervisionada pelos adultos. A criança também apresenta com frequência náusea, vômito, dor no estômago, enjoo e nojo. E ela se sente em geral, ela se sente não só como vítima, mas ela se sente muito culpada por aquilo pelo sofrimento que ela está passando, por ter dúvida em relação de estar provocando aquela situação ou não. A violência sexual contra a criança, como agir? Em muitos casos, os professores, as professoras são as únicas pessoas com quem a criança pode contar ou em quem ela pode confiar. Então, como que nós vamos agir num caso como esse? Acreditar na criança e comunicar ao conselho tutelar, sem fazer nenhum comentário com mais ninguém, para proteger e não constranger a criança vitimada, e não espantar o agressor, principalmente para a criança não sofrer, porque ela já vem sofrendo, e o agressor precisa ser, de certa forma, não preservado, mas ele não pode perceber que o que ele vem provocando está sendo percebido. Em hipótese alguma, fazer comentários com mais ninguém e nem tentar investigar o caso. É passar para o conselho tutelar e o conselho dará os encaminhamentos necessários. Em caso de suspeita, comunicar imediatamente ao conselho tutelar. Se chamado a depor, o professor ou o profissional da escola, ou até mesmo você, cidadão, tem direito ao sigilo absoluto e jamais ser revelado sua identidade e jamais ser confrontado com familiares da vítima e principalmente com um agressor ou familiares do agressor. Quem nos auxilia com informações, nós temos as crianças e a sexualidade, 3 sinais e sintomas ao abuso sexual em crianças, que está na internet, e abuso sexual contra crianças e adolescentes. Denuncie e ajude-nos a mudar essa página. Essa é uma cartilha do Ministério Público do Mato Grosso, também está na internet. São alguns materiais que podem nos auxiliar em caso com mais informações
para que a gente possa auxiliar a justiça nessas situações. Obrigada a todos.